paz do Senhor, queridos professores, professoras, tios e tias, crianças, alunos, vocês que têm nos acompanhado, é um privilégio, é uma alegria estar aqui juntamente para mais uma pré-aula da EBD. A nossa classe é juniores, crianças de 9 e 10 anos, e estamos estudando os ensinos de Paulo, que tem sido muito edificante, tanto na vida dos professores como das crianças. A Deus toda a glória. Muito bom ter você aí juntamente conosco. Só o Senhor sabe a nossa alegria, a nossa satisfação. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, seu ministério, sua classe, seus alunos que estão sob o seu controle aí até o momento que o Senhor quiser, né? A gente fala, modo de dizer, sua classe, seus alunos, mas são de Deus. Estão apenas emprestados para que nós cuidemos e demos o melhor, que é a palavra de Deus. E nós hoje, lição de número 14, já encerramento do trimestre, virada do ano, muita festa, alegria, oh glória. Vamos orar? Deus, te louvamos mais uma vez, Senhor. Agradecemos ao Senhor de todo o nosso coração por mais esta pré-aula, por mais este privilégio que o Senhor deu de estarmos aqui, Senhor, para aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Nada nós somos, Pai, mas aqui estão muitos e muitos professores juntamente conosco, crianças, alunos que estão aqui, Senhor, juntamente conosco, dedicando esse momento para juntos aprendermos e levarmos aos nossos alunos essa palavra que é fiel e verdadeira, a tua palavra que traz alívio, que traz cura, que é bálsamo, oh, aleluia, cura feridas, Pai, fala no coraçãozinho de cada um de nós precisamos de Ti. Renova nossa vida espiritual, ó Pai, e continua nos usando e capacitando, porque sem Ti nós nada somos. É o que pedimos e agradecemos em favor de cada um, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, lição de número 13. Onésimo, o discípulo da prisão. É os ensinamentos de Paulo. Como tem sido maravilhoso aprender com este mestre, aleluia, da palavra de Deus, com esse homem que foi grandemente usado por Deus para nos trazer estas cartas, endereçadas muitas vezes à igreja, muitas vezes à pessoa, e que fala nos nossos corações, que é a palavra fiel e verdadeira, digna de toda aceitação. Onésimo, o discípulo da prisão. Quem era ele, gente? Quem era Onésimo? E o que é que significa esse nome? Onésimo significa útil, tá aqui no nosso Você Sabia? Útil, lucrativo, é algo que vem para somar, para ajudar, para ser útil, para ser bom. Mas Onésimo era escravo de Filemon. Filemon era um senhor abastado, que tinha lucros, que tinha bens, e ele tinha alguns escravos, entre eles Onésimo. E esse Filemon, esse senhor, ele foi convertido através de Paulo, na cidade de Colossos, onde ele morava. Inclusive na casa dele tinha uma igreja, oh glória! Mas aqui houve algo, por conta de Onésimo, como escravo, fugiu do seu senhor e foi embora. E Filemon ficou agora sem o seu escravo. E o tempo vai passando, e aqui na nossa lição, professores, vai nos dizer, o apóstolo Paulo, ele não só nos ensina com palavras, mas também por meio de ações. Isso é o mais bonito, é o mais interessante. Nós pegarmos a palavra de Deus
e praticar na nossa vida. E que ela venha gerar ações, frutos na nossa vida. E ele então, escrevendo esta carta, Paulo vai escrever esta carta para Filemon, para esse homem abastado aqui, para esse homem rico, para esse homem que já era convertido, que tinha uma igreja na sua casa lá em Colossos. E Paulo está em Roma, na prisão. E de lá tem o visual aqui da lição, viu, professores? Olha, dentro da prisão. E Paulo, lá dentro da prisão, quem é que ele vai conhecer, gente? Paulo, como prisioneiro, dentro da prisão, ele vai conhecer Onésimo. Olha só, que interessante. O nosso Deus é um Deus que trabalha como quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E aqui nós vemos Paulo na prisão, como prisioneiro, e agora pregando para Onésimo, na prisão também. Onésimo era o escravo fugitivo de Filemon. E lá na prisão, ele ouve a palavra de Deus. Ele ouve uma palavra que transforma, que liberta, que renova. E aí ele se converte ao Senhor. Ele aceita a Jesus Cristo como Salvador da sua vida e da sua alma. E a vida de Onésimo agora é outra, é uma vida transformada. E Paulo ainda vai dizer que Onésimo é um filho seu gerado dentro da prisão. Porque ali Paulo vai falar para Onésimo. Olha como que Paulo era um homem que podia pregar para multidões. E era um homem que pregava para um só, individualmente, discipulado. E ele consegue ganhar Onésimo para Cristo. E Onésimo se converte. Mas Paulo, sabendo de toda a história de Onésimo, sabendo que Onésimo era escravo de Filemon, ele vai escrever essa carta para Filemon, de dentro da prisão. Ele escreve a carta mais curta do apóstolo Paulo. É a carta de Filemon. Ela tem apenas 25 versículos, é isto? E ele escreve essa carta. Porque ele ainda fala na carta que Onésimo seria muito útil para ele aqui na prisão. Mas que Paulo precisava recomendá-lo ou devolvê-lo para o seu senhor. E aí Paulo recomenda a Filemon com muito amor, com muito carinho. Aleluia! Aqui nos fala, ele com muita caridade, ele vai escrever esta carta e explicar para Filemon, para aquele senhor, um homem de Deus, que recebesse Onésimo de volta. Mas desta vez não como escravo, não. Que Onésimo agora era convertido, era transformado, tinha o coraçãozinho agora quebrantado. E que Filemon recebesse ele agora, porque ele era um novo homem em Cristo Jesus. Que outrora ele poderia ser inútil, inválido, fez alguma coisa com Filemon, com o seu senhor, e dali saiu fugitivo, deu algum prejuízo para o seu senhor, levou alguma coisa de valor do seu senhor, dinheiro não se sabe, mas só se sabe que Paulo diz para Filemon algum prejuízo, ou seja, alguma coisa que ele te causou aí, algum roubo cometido, seja o que for, que esse escravo aí fez, Paulo se oferece em
compensar aquele prejuízo para Filemon. Paulo confiava em Filemon. Paulo sabia que Filemon era um homem de Deus, que ali na sua casa origina uma igreja do Deus vivo, do Deus maravilhoso. Por isso ele escreve esta carta, para que haja um perdão, para que haja reconciliação entre o Senhor e o escravo. Mas agora Paulo, com amor, com o coração cheio de caridade, por Onésimo, a quem ele havia gerado espiritualmente durante a sua prisão, ele não seria possível lutar contra a abolição, ou seja, contra pedir que Onésimo não fosse mais escravo, porque eles estavam debaixo do jugo de Roma. E existia a escravatura, e quando acontecia algo parecido que o escravo fugia, o Senhor podia puni-lo, até com punição de morte. E olha só a situação que Onésimo estava, mas Paulo, como um discípulo, um apóstolo, um servo de Deus, um homem experiente, ele escreve esta carta e pede com esse amor para que Filemon recebesse agora aquele escravo, mas não mais como escravo, que ele recebesse ele como um irmão em Cristo, como alguém transformado, como alguém regenerado. E aí o próprio Onésimo vai levar essa carta. O próprio Onésimo vai levar essa carta para Filemon. E assim Onésimo leva a carta, Filemon lê a carta. E quando ele lê, Filemon é quebrantado e vai entender do perdão. E ele é capaz de perdoar, diz-nos a palavra do Senhor. E houve ali essa reconciliação. Agora ele recebendo Onésimo, não como um escravo, não como alguém inútil, mas agora como alguém útil, como alguém lucrativo, como um irmão em Cristo Jesus, como alguém que poderia lhe ajudar grandemente por causa da transformação. E aí Paulo até pede para que Tíquico, um outro companheiro de Paulo, muito útil nos trabalhos de Paulo, que Tíquico, que vai junto com Onésimo até a presença de Filemon. E assim aconteceu. Por quê? Porque houve aquela reconciliação, houve aquele amor, houve aquele perdão, e é assim que Deus faz na nossa vida. Aqui na nossa lição nos diz que nós aprendemos com isso a sermos imitadores de Cristo, aleluia, do próprio Cristo Jesus. Porque nós éramos escravos. O pecado nos separou de Deus, fez-nos ficar longe de Deus. E que pecado é esse, crianças? Que pecado é esse, juniores? É mentira? É ódio? É desobediência? É xingar? É brigar? É fofocar? É intriga? É confusão? É facção? Divisão? Briga? Fofoca? Falar mal? Difamar o seu irmão? Ah, esse pecado nos afasta de Jesus Cristo. Mas o amor dele foi tão grande que ele morreu na cruz, derramou o seu sangue e agora nos resgata novamente, mas não como escravos, mas agora como filhos, como herdeiros. Houve aqui o perdão, o Senhor nos perdoou, a culpa que nós teríamos que levar, Ele levou sobre o madeiro, sobre a cruz. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, perdoados, transformados, regenerados. E aí diz aqui no nosso memorizando, não fique irritado uns com os outros e perdoe uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês. Perdoe
uns aos outros. Colossenses 3 e versículo 13. Oh, aleluia! Assim como Ele nos perdoou, que nós possamos perdoar. Assim como Filemon perdoou o seu escravo e agora recebe ele como irmão, como um amigo, como um companheiro, dá liberdade para ele, mas ele continua ali junto com Filemon, sendo útil, sendo agradável, sendo lucrativo. Por quê? Porque houve o perdão, houve a reconciliação. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinando os discípulos, ele disse: perdoai aos vossos devedores, assim como eu vos perdoei. Aleluia! Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ele nos ensinando a pedir esse perdão, mas nós estamos perdoando os nossos devedores? Seus amigos podem falhar com você. Seus pais pensam sempre o melhor para a sua vida. Por isso eles vão chamar a sua atenção em algum momento. Mas saiba que o Espírito Santo conhece o seu coração e não quer você magoado. O verdadeiro Filho de Deus sabe que a melhor decisão é perdoar, pois a recompensa vem do Senhor. Que possamos perdoar. E se for difícil ou impossível cumprir essa missão, peça a ajuda do Espírito Santo. Ele pode te capacitar de fortalecer, amar e perdoar como Jesus nos amou e perdoou. Quem pratica a palavra de Deus ama o seu próximo, assim como Jesus nos perdoa. Jesus nos perdoou. Jesus limpou o nosso coraçãozinho ferido, magoado, machucado, triste e nos fez nova criatura. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Essa história nos fala do perdão, da reconciliação. É isso que Jesus quer para as nossas vidas. Então vamos perdoar para que haja na nossa vida amor, esperança, obediência. Olha aí, o visual mostra Filemon juntamente com Onésimo se perdoando, se abraçando. Perdoar. Aleluia. Que haja esse sentimento na nossa vida, que haja esse perdão, essa transformação, porque aí as algemas caem por terra, não mais escravo, agora livres, filhos de Deus, filhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Tem aqui alguma dinâmica em relação ao memorizando, tem aquela dinâmica do perdão, que você pode usar aí, um copo é o pecado, outro copo é Jesus, outro copo é você, e aí você vai jogando lá no copo do seu, ou seja, aquele iodo que vai manchando a água, vai escurecendo, mas quando vem a água que é Cristo, é a água que perdoa, que transforma, que restaura, é aquela que tem a que boa, ou a cândida, ou a água sanitária, como diz na sua cidade, e aí vai tornar aquela água branca novamente. É assim que Deus faz. Deus usou o apóstolo Paulo para falar grandiosamente conosco nesse trimestre. Vamos lá, eu quero mandar um abraço apertado para algumas das nossas professoras do comentário. Vou estar respondendo aí. Pode me aguardar, às vezes demora. Ana Valesca Silva. Tem também a Paula Sueli, do Cabo do Santo Agostinho, Pernambuco. Jaciane, Gabriel Souza, Moisés Samuel, Duda Albaniza, Suane, ela mora em Concórdia, no Pará. Karine Ramos, Jaqueline Silva, tem o Ronaldo Piacésio, meu esposo. Ruth Freitas, Leonor Maria Azevedo, Elane Lima. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, professores.
do seu carinho, das suas orações. Isso tem nos fortalecido. E eu quero desejar para vocês um feliz ano novo. Um ano novo cheio das mais ricas bênçãos de Deus. Que o Senhor, ou seja, Ele continuará conosco até a consumação do século, o Espírito Santo Consolador, na pessoa, do nosso Deus, aqui conosco, não nos deixando órfãos, mas que você tenha um excelente, feliz 2024, com ricas bênçãos de Deus para a sua vida, sua família, seu ministério, seus aluninhos, que continuem sendo bênção. Não pense em parar. Não pense em desistir. O Senhor é contigo. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te animo e fortaleça, porque Ele é fiel na sua vida, porque grande é o nosso Jesus, grande é o seu amor. Que Deus te abençoe. Um feliz ano novo. Aquele abraço da tia Céia, da tia Lau. Amém.